Bom, eu vou tentar deduzir para vocês aqui a lei de Gauss, que é uma lei maravilhosa assim da eletrostática, uma lei muito bonita. Ela nos dá um resultado muito certo assim para o fluxo do campo elétrico, né, sobre qualquer superfície. Então é uma lei muito geral e é uma lei muito bonita. Então eu não vou nem enunciar ela agora, eu vou deduzir aqui para vocês a partir dos princípios mais básicos da eletrostática, ok? A física, uma teoria física é feita a partir de princípios básicos. Então, se a gente conhece esses princípios básicos e sabendo o suficiente de matemática, a gente consegue deduzir tudo sobre uma determinada teoria. E a teoria eletrostática ela é baseada em dois princípios: a lei de Coulomb, né, e o princípio da superposição. Então, só esses dois postulados básicos, né, os dois são empíricos, só com eles a gente consegue deduzir tudo sobre a eletrostática. Isso inclui a lei de Gauss. Bom, então vamos falar aqui um pouco sobre a lei de Coulomb, né? Se a gente tem uma carga Qzinho e uma carga Qzão, num referencial O, né, num ponto de origem do referencial aqui, a gente pode escrever os vetores da carga Qzinho como Rqzinho e Rqzão, né? E a lei de Coulomb diz pra gente que a força sobre Qzão devido a Qzinho é igual ao produto das cargas dividido por essa constante, que é 4πε0. O ε0 é uma constante muito importante no eletromagnetismo, né? Junto com a permeabilidade magnética, essa constante forma o valor da velocidade da luz. Então é uma constante muito importante no eletromagnetismo. E essa força também vai depender do quadrado da distância entre as cargas, né? Eu defini aqui para vocês a distância entre as cargas como a diferença desses dois vetores, né? Ou seja, vai ser esse vetor aqui, né? Um vetor para cá, assim. Então a lei de Coulomb é essa: a força em Qzão devido a Qzinho é igual ao produto das cargas dividido por uma constante vezes o inverso do quadrado da distância entre as cargas, e ela tem a direção radial, né? Que eu até desenhei aqui, ou seja, vai ser uma direção que sai da carga que está sofrendo a força e vai em direção à carga que está causando a força, vamos dizer assim. E a partir da lei de Coulomb a gente consegue definir o campo elétrico, né? Essa vai ser uma quantidade que não vai depender da carga que está recebendo a força, né? Então vamos definir aqui: o campo elétrico vai ser a força que age sobre a carga Q devido à carga Qzinho dividido pela carga Q, né? Então se você olhar essa equação aqui, isso aqui vai ser Qzinho sobre 4π ε0 R sobre R ao quadrado. Então esse vai ser o campo elétrico de uma carga pontual. A utilidade do campo elétrico é que ele não depende da carga que vai sofrer a força. Então a gente pode fatorar, né, de certa forma, a carga que vai sofrer a força. E com isso a gente só precisa pensar nas cargas da distribuição em volta da carga que está sofrendo a força. Então você pode, por exemplo, pegar uma distribuição de cargas qualquer, né? Por exemplo, finge que eu tenho aqui um formato estranho de cargas qualquer e eu tenho o meu referencial aqui e eu pego um elemento de carga aqui, um elemento infinitesimal de carga, e quero calcular o campo elétrico usando a lei de Coulomb num ponto P qualquer assim. Bom, essa carga infinitesimal a gente pode tratar como uma carga pontual. Então, um elemento de campo elétrico devido a esse elemento de carga pontual vai ser dq, né? Olhando aqui o campo de uma carga pontual, né? Vai ser 4πε0 direção radial dividido por r ao quadrado, onde r novamente é definido assim, tá? Então vai ser o vetor que vai de P a dq. Então a partir disso, e usando o princípio da superposição, a gente pode calcular o campo elétrico resultante como sendo uma integral dessa quantidade aqui. Então a lei de Coulomb, a princípio, nos permite calcular o campo de qualquer distribuição de carga. Agora vamos falar um pouco do princípio da superposição. O princípio da superposição, ou a linearidade das equações diferenciais, o princípio da superposição nos fala sobre o que acontece quando a gente tem várias forças coulombianas agindo sobre uma carga. Então ele é um fato sobre a natureza, né? É uma coisa que a gente testou experimentalmente e chegou nessa conclusão. Então se a gente tem uma distribuição de carga aqui, uma carga Q1, uma carga Q2, uma carga Q3, Qn, né? Uma certa distribuição de carga, e essas cargas vão gerar uma força sobre uma carga Q de prova, esqueci de escrever aqui, né? A gente chama essa carga que está sofrendo a força de carga de prova.
a força resultante sobre essa carga vai ser simplesmente a soma das forças de cada uma das cargas, né? Então eu tenho uma soma aqui, a força resultante sobre a carga Q vai ser igual à soma das forças na carga devido a cada uma das outras cargas, né? Isso é muito interessante porque é uma forma muito simples da natureza agir, né? A linearidade é sempre uma simplicidade, né? Na matemática e no funcionamento da física, né? E a gente pode dizer exatamente a mesma coisa sobre o campo elétrico. É só você dividir essa equação pela carga Q e você vai ter que o campo elétrico resultante vai ser igual à soma dos campos elétricos gerado por cada uma das cargas, né? E isso permite que a gente faça essa integral aqui, né? É isso que permite que a gente pegue um elemento de carga numa distribuição de carga qualquer aqui e escreva o campo elétrico total como uma integral, né? Aqui seria uma integral de volume, né? Mas tudo bem. Uma integral desses pequenos elementos de campo elétrico, né? Então você vê que a princípio a lei de Coulomb junto com o princípio da superposição, né? Então a gente consegue determinar o campo elétrico em qualquer ponto do espaço para qualquer distribuição de carga e a força em qualquer carga que a gente colocar naquele ponto de espaço. Então, tecnicamente, a lei de Coulomb e o princípio da superposição já determinam todos os problemas da eletrostática, né? Mas a gente pode trabalhar um pouco mais com essas equações, com esses princípios básicos, para chegar em equações que são um pouco mais úteis em alguns contextos específicos, né? Então, usando a lei de Coulomb e o princípio da superposição, por exemplo, a gente pode deduzir que existe um potencial elétrico, não um potencial eletrostático. E isso pode ser muito útil, porque é muito mais fácil você calcular uma integral do potencial elétrico, que é um escalar, do que você calcular essa integral vetorial aqui, né, do campo elétrico. A partir desses dois princípios, por exemplo, você pode deduzir que o campo elétrico obedece a uma equação do tipo equação de Poisson. Não, o campo elétrico não, o potencial elétrico, né? Então seria uma equação do tipo laplaciano do potencial elétrico é igual a menos a densidade de cargas dividido por epsilon zero, né? Então a gente pode deduzir isso e até tirar uma solução, né, para essa equação. 1 sobre 4π epsilon zero integral de volume da densidade de cargas vezes um elemento de volume infinitesimal dividido pelo módulo do vetor posição, né? Do vetor separação, na verdade, entre a carga e o ponto onde você está calculando o potencial elétrico. Mas não vamos nos preocupar com isso, vamos usar esses dois princípios básicos da eletrostática para calcular qual seria o fluxo do campo elétrico numa determinada superfície. Bom, e o que é o fluxo? Bom, então vamos falar um pouco sobre o fluxo de um campo vetorial. Eu vou dar o exemplo aqui da mecânica dos fluidos. Então você tem uma superfície S aqui, que pode ou não ser uma superfície fechada, né, uma superfície tridimensional, e você pega um elemento ds da superfície e amplia ele aqui. Então vamos tentar descobrir qual seria a taxa de vazão do fluido nessa determinada superfície, ou seja, quanto fluido passa por essa superfície, né? Então vamos pensar qual o volume de fluido que está passando por esse elemento infinitesimal de área aqui, né? Esse elemento aqui. Bom, então o volume de fluido que vai estar passando por esse elemento infinitesimal de área, e que volume é esse, né? A gente pode ver aqui que essa figura é um prisma, né? É um cilindro meio torto, mas ele age como se fosse um cilindro. O volume dessa figura é exatamente igual ao volume do cilindro, né? Pode-se demonstrar isso. Então, ele seria a altura, seria um volume igual ao volume de um cilindro com a mesma altura, né? Então a gente calcula a altura dele, que vai ser a velocidade do fluido vezes dt, ou seja, o espaço que ele vai percorrer num determinado intervalo de tempo dt, que vai ser esse deslocamento aqui, né? Então a gente escreve aqui velocidade dt, né? Que vai ser esse deslocamento aqui. Daí a gente faz um produto escalar com a normal à superfície, né? Desse elemento de superfície, né? Daí o que a gente vai estar fazendo é projetar esse vetor aqui na direção da normal, né? Nessa direção aqui. Então a gente vai pegar essa altura aqui, né? Então isso vai ser a altura desse prisma. Então é só multiplicar pela área ds, né? A área da base. E a gente vai ter a área desse prisma, né? E a gente vai ter o volume desse prisma, na verdade. Beleza, então você vê que apareceu o volume aqui e apareceu o tempo, né? Então a gente pode isolar isso aqui e falar que a vazão, né, ou seja, a quantidade de volume que passa num determinado intervalo de tempo, é igual à velocidade do fluido escalar com a normal à superfície vezes um elemento infinitesimal de área, né?
E a gente define isso como sendo o fluxo. Então, o fluxo sobre uma determinada superfície, né, um infinitesimal de fluxo, seria, né, a gente usa a letra φ, seria o valor dessa vazão, né, que é V escalar n ds. Então, o elemento mais importante dessa equação, que a gente pode tirar daqui, que vai se aplicar a outros campos vetoriais, é que a gente tem o valor do vetor do campo vetorial, que no caso é a velocidade, e a gente tem um nds aqui, que vai ser um vetor normal à superfície e com um módulo igual ao valor daquela área infinitesimal. Então, se eu for desenhar aqui, esse vetor ds é um vetor assim, ele é normal ao elemento de superfície e o módulo dele é ds. Porque n é um vetor com módulo 1, então o módulo desse vetor nds aqui vai ser ds mesmo. Bom, e a gente pode definir o fluxo sobre essa superfície completa, né, o fluxo sobre S, como a integral disso, né? Então vai ter uma integral dupla aqui sobre essa superfície, que pode ser tanto fechada quanto aberta, não necessariamente precisa ser fechada, do valor do campo, no caso o campo de velocidades, escalar com o vetor área. Então essa é a equação aqui que vai nos ajudar a calcular o fluxo do campo elétrico. Então vamos usar ela para tentar calcular o fluxo do campo elétrico. Bom, então a ideia é simples, a gente simplesmente vai ter uma superfície aqui, né, que pode ou não estar carregada, né, ou seja, com alguma carga. E a gente quer saber qual que é o fluxo do campo elétrico, né? Então a gente supõe que a gente vai ter um campo elétrico aqui, né? Eu estou desenhando umas linhas de campo. Então a gente vai ter um campo elétrico atravessando essa superfície que pode ou não ser fechado, e a gente quer calcular o fluxo sobre essa superfície S. Então o fluxo sobre essa superfície S vai ser, por definição, a integral de fluxo, né, do campo elétrico escalar com o vetor área, né? Vetor área infinitesimal. Bom, agora a gente vai fazer uma restrição, que na verdade não é tão restritiva assim. Como eu mostrei aqui no começo, o campo elétrico de uma distribuição qualquer pode ser pensado como uma superposição do campo elétrico de cargas pontuais. Então, na verdade, só o que a gente precisa fazer é calcular o campo elétrico de uma carga pontual e depois generalizar esse resultado para um campo elétrico de uma distribuição de cargas qualquer. Então, a gente vai aplicar o princípio da superposição aqui e usar simplesmente o campo elétrico devido a uma carga pontual. Então, você imagina aqui que teria uma carga pontual aqui e ela que estaria gerando essas linhas de campo, né? Substituindo aqui o valor do campo elétrico, né? A gente vai ter, então vai ter a carga, a constante 4πε0 e a integral de superfície, né? Sobre essa superfície de r sobre r ao quadrado escalar ds. Bom, e o que a gente pode dizer sobre essa integral aqui? Bom, vamos fazer uma digressão aqui para entender o que é um ângulo sólido. Esse conceito de ângulo sólido vai nos ajudar bastante a pensar de uma forma intuitiva qual seria o valor dessa integral aqui. Bom, eu vou fazer a analogia com o ângulo linear que a gente conhece, né, o ângulo normal, e depois vou generalizar isso para vocês entenderem o que necessariamente significa um ângulo sólido, né? Então a gente tem aqui, né, esse desenho que eu tirei do livro do Moisés aqui. Então a gente tem aqui um ângulo ΔΦ e a gente vai ter um raio R, um arco, né, criado por esse raio R e esse ângulo ΔΦ. E a gente tem aqui uma superfície inclinada qualquer, né? O que a gente está pensando aqui? A gente está pensando que a gente tem não uma superfície, né, uma curva. Então a gente está pensando que a gente tem uma curva qualquer e a gente está calculando aqui o ΔΦ aqui, olha. Né? Então a gente vai ter um ds aqui, né? Que vai ser, se eu pegar um raio R aqui e um raio R aqui, eu vou ter um arco aqui, mais ou menos, né? Vamos supor. E eu vou ter um ângulo θ aqui, né? Um ângulo θ. E esse dl vai ser esse comprimento aqui, né? Esse comprimento da curva, né? Vai ser um comprimento infinitesimal. Então a gente vai ter esse arco aqui, r dφ. E a gente vai ter o arco que seria o equivalente ao arco da curva, né? Então a gente tem um arco de uma circunferência e um arco da curva, e a gente vai querer comparar essas duas quantidades. Bom, então beleza, vamos usar isso para calcular então qual seria o valor do ângulo, né? O ângulo aqui seria o valor do arco
dividido pelo raio, né? Pelo raio subentendido aqui, né? Bom, então vamos pensar num limite em que isso aqui é infinitesimal, né? Então o ângulo vai ser infinitesimal e esse arco vai se tornar infinitesimal e, portanto, esse ΔL, né, o arco da curva que a gente está querendo calcular, também vai se tornar infinitesimal. E quando eu tomo o ângulo infinitesimal, esse ΔS vai tender a uma curva reta, né? Isso aqui vai se tornar um triângulo retângulo. E como vai se tornar um triângulo retângulo, eu posso usar o fato de que ΔS vai ser igual a ΔL cosseno θ. Né, o ΔS vai ser uma projeção do ΔL. Então a gente conseguiu aqui escrever o nosso ângulo em função desse arco, dessa curva aqui, né? Então a gente pode, por exemplo, para deixar isso aqui um pouco mais bonito, a gente pode definir um vetor ΔL que é perpendicular a essa curva e tem módulo ΔL. Né? Então a gente pode definir esse vetor e pode definir um vetor radial aqui, né, que tem a direção radial. Então ele vai ser perpendicular aqui, né, vai ser um vetor, deixa eu colocar ele aqui. Ele vai ser um vetor assim, né? Vou colocar em outra cor. Vai ser um vetor radial aqui, assim, né? Então vai ter um vetor radial unitário, né, aqui. E esse ângulo aqui, né, a gente pode demonstrar que ele é igual a esse ângulo θ aqui, né? Então, você fazendo uma análise básica dos ângulos aqui, você consegue ver que esse ângulo aqui é θ. Então, a gente pode escrever ele como um produto escalar dl escalar r, né? Ou seja, esse vetor perpendicular à curva aqui, escalar com esse vetor radial, né? Agora, e se a gente pensar uma dimensão a mais? Ou seja, se a gente for pensar que a gente tem uma curva, em vez de ter uma curva, na verdade, a gente tem uma superfície. Então, a gente tem uma superfície aqui, e a gente quer saber, por exemplo, e a gente quer definir algum tipo de ângulo que esteja relacionado com essa área, né? Então a gente pode pensar que a gente pega uma origem aqui e a gente desenha um cone, né, que pega essa superfície. Então a gente vai ter aqui o ΔS, que vai ser o valor da superfície, que em geral pode estar inclinado, né, em relação à base desse cone. Então a gente vai ter um R, né, que vai ser a distância dessa origem que a gente está tomando até a superfície. A gente vai ter um ângulo de inclinação entre o vetor radial e o vetor normal a essa superfície. E você pode ver que da mesma forma que aqui a gente tinha um ângulo sendo igual a um arco dividido pelo raio, né? Isso aqui, se a gente for analisar, é igual a esse ângulo dividido por 1, né? Porque o raio que determina esse ângulo é um raio unitário. Então a gente pode pensar que o ângulo, na verdade, é um arco de circunferência, só que de uma circunferência unitária, né? De raio unitário. Né, o ângulo nada mais é do que uma constante de proporcionalidade entre um arco de uma circunferência e o raio dela. E a gente vai usar esse mesmo fato para definir um ângulo sólido, né, um ângulo que não diz respeito a arcos, mas diz respeito a superfícies esféricas, né, a cascas. Então a gente pode pegar essa superfície ΔΣ aqui desse cone, né, tá vendo que ela não é a superfície real que a gente está olhando, ela é a superfície desse cone aqui, a base desse cone que a gente criou, e pode dizer que essa superfície ΔΣ vai ser proporcional ao raio, né, que ela está aqui, que ela subentende. Então, se essa superfície ΔΣ é proporcional ao raio, eu posso definir uma constante, que eu vou chamar de ΔΩ, né, que a gente está pensando em termos infinitesimais aqui, que vai ser a razão dessas duas grandezas aqui. Então vai ser a superfície ΔΣ dividido pelo raio ao quadrado, né? Então o fato de existir um ângulo sólido se deve também, da mesma forma que existe um ângulo comum, pelo fato de que existe essa proporcionalidade entre o valor de uma superfície, de uma casca esférica, né, e o quadrado do raio, né? Então essa constante de proporcionalidade a gente define como sendo o ângulo sólido. E a gente pode fazer o mesmo processo que a gente fez antes e, né, pode se demonstrar tranquilamente, né, que esse ΔΣ pode ser escrito como ΔS, né, que vai ser a área da nossa superfície que está inclinada aqui, vezes o cosseno desse ângulo aqui, né, o ângulo θ nesse caso. Para demonstrar isso é só você escrever a área dessas coisas, né? Você vê que isso aqui é um cone, então aqui a gente tem uma seção inclinada, né, transversal de um cone. O que é isso? É uma elipse, né? Então você vai ter uma elipse aqui, a área de uma elipse, e aqui você vai ter uma seção transversal do cone, só que, né, perpendicular ao eixo do cone. Então você vai ter uma circunferência aqui. Então é só você comparar
a área dessa circunferência com a área dessa elipse e você vai chegar nesse resultado aqui. Bom, e a gente pode fazer o mesmo que a gente fez antes e escrever esse ângulo sólido, né? Vamos escrever ele já infinitesimal, né? Tomando o limite, usando os vetores, né? Então a gente vai pegar esse vetor, eu tenho até outra imagem aqui. Então vai ser esse vetor que é perpendicular à superfície, tem módulo ds, escalar com o vetor radial aqui, né? Que a gente tem aqui. Então você vê aqui que a gente tem uma definição infinitesimal, né, muito interessante do ângulo sólido, né? E nessa imagem aqui a gente consegue ver claramente que o ângulo sólido nada mais é do que a superfície de uma esfera unitária, né? A gente consegue ver isso aqui. Bom, agora se você analisar melhor essa integral do fluxo do campo elétrico, você vai ver que na verdade o fluxo do campo elétrico vai ser nada mais nada menos do que essa constante, né? Q sobre 4πε0, né, pensando aqui no campo de uma carga pontual, e a integral sobre uma superfície S do ângulo sólido. Olha só aqui, a gente tem exatamente o ângulo sólido, né? Se você fizer a comparação entre essas equações, né? A gente tem o vetor unitário R, a gente tem o módulo dele ao quadrado, né? Dividindo aqui embaixo, então a gente tem exatamente aqui um infinitesimal do ângulo sólido, né? Então a gente só precisa calcular a integral desse ângulo sólido para descobrir o valor do fluxo do campo elétrico. E isso não é muito difícil, gente. Vamos olhar aqui e ver como é que a gente pode fazer isso. Vamos fazer a analogia com o ângulo linear normal, né? Bom, então vamos tentar calcular aqui essas integrais fechadas, né? Bom, então vamos pensar primeiro qual seria o valor dessa integral quando a gente está dentro da curva, né? Então aqui pensa que você tem uma curva, isso aqui é um plano, né? A gente está em duas dimensões, está falando do ângulo aqui. Então a gente vai calcular aqui o valor dessa integral, né, ao longo dessa curva aqui. Então, bom, quando a gente está dentro aqui é bem intuitivo pensar que essa integral, né, integral de dφ, vai ser a integral de dl cosseno θ sobre r, né? Que essa integral aqui é um pouco difícil de pensar nisso, né? Porque aqui vai ser né, se for escrever de outra forma, aqui vai ser um dl escalar r, né? Então você vai ter que ficar projetando esse dl aqui toda hora, né? O dl vai ser um vetor assim, perpendicular à curva, né? E daí você vai ter que ficar projetando ele na direção radial, né? E somando todos esses casos, né? Mas só olhando aqui, a gente consegue ver que o valor disso vai ser 2π, né? Porque se eu tenho um ângulo e eu vou somar todas as contribuições infinitesimais aqui dele ao longo né, todo ao torno de mim, né? Vamos fingir que eu tô aqui, né? Vamos fingir que eu sou um ponto e eu tô aqui e eu vou olhar daqui até aqui. Então eu vou olhar tudo à minha volta, né? Somando ângulos infinitesimais aqui. Então eu não preciso calcular necessariamente essa integral, né? Eu posso só pensar nisso aqui, né? Então eu vou fazer a volta no ângulo e ele vai ser simplesmente 2π. Então essa integral aqui, né? Essa equação aqui, essa integral complicada, né? dl escalar r dividido por r, né? Isso aqui vai ser 2π, né? Para esse caso aqui, porque a gente consegue ver isso aqui diretamente aqui, né? Você vai ter, se eu vou girar a curva toda, né? Se a curva está em volta de mim, se eu vou girar ela, né? Eu vou ter um ângulo total de 2π, né? Agora, o que é um pouco menos intuitivo, né? E que eu vou demonstrar para vocês agora de uma forma qualitativa, não uma demonstração muito rígida, mas que vocês vão entender mais ou menos. Então, vamos aqui representar nessa curva um monte de vetores radiais, né? Então vamos pensar que a gente está nesse ponto aqui, em vez de a gente estar dentro da curva, a gente está fora, né? A gente teria aqui uma esfera, né? Uma esfera não, um círculo, né? Só que correspondente a esse ângulo aqui, né? De raio 1, mas agora a figura está fora, né? O ponto que a gente está observando vai estar fora aqui. Então vamos representar alguns vetores radiais aqui, né? Mais ou menos radial vai estar aqui. Então a gente, nesse lado aqui, né, vamos separar em dois aqui. Lembrando que isso aqui é uma curva bidimensional, tá? Então aqui para cá a gente vai ter os vetores radiais assim, né? Vamos desenhar alguns representantes aqui. E aqui a gente vai ter os mesmos vetores, né? Aqui no caso vai ser exatamente os mesmos vetores em cada ponto, né? Eles apontando igualmente aqui, né? Saindo desse ponto O aqui, né? Porque é um vetor radial, né? E daí a gente vai ter, cara,
os vetores dl, né? Se a gente for pensar nessa integral aqui nesse contexto, o dl a gente vai calcular essa integral a partir de dl escalar r, né? Então vai depender desse produto escalar aqui. Se a gente for representar os dl's aqui, eles vão ser vetores perpendiculares à curva, né? Então a gente vai ter eles aqui, né? Aqui vai ter outro e tal. Então a gente vai fazer uma soma aqui nessa parte e vai dar um valor positivo, né? Porque você pode ver que o dl vai ter uma componente paralela, né, ao r, né? Então você pode projetar o dl de forma que ele vai ter uma componente paralela aqui, né? Por exemplo, se eu fosse fazer aqui o produto escalar, o valor seria isso aqui, né? Seria um valor positivo, né? Agora, aqui atrás, a gente vai ter uns dl's que vão estar apontando para o outro lado, né? Então a gente vai ter um dl' aqui, por exemplo, né? A gente vai ter uns dl's que vão estar para fora, né, da curva, porque é assim que a gente definiu o dl. Então a gente vai ter um produto escalar aqui que vai dar um valor negativo, né? E a moral da história aqui é que quando a gente somar a parte daqui com a parte daqui, ou seja, fazer essa integral, a gente vai ter um valor nulo, né? Porque as partes positivas vão cancelar com as partes negativas, né? Ou seja, para esse contexto aqui, essa integral vai ser nula, né? Então essa integral ela vai depender de que ponto se o seu ponto está dentro da curva ou se ele está fora da curva, né? Eu só dei aqui uma demonstração qualitativa, né? Não vou dar uma demonstração quantitativa, mas já dá para entender, né? Dá para imaginar que é isso que vai acontecer. Bom, e aqui no ângulo sólido vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? A diferença é que aqui a gente vai ter... Eu peguei essas figuras do Moisés também, né? Então a gente vai ter aqui figuras tridimensionais, tá bom? Então isso aqui é uma superfície fechada, tá? E isso aqui é uma esfera, tá? Isso aqui vai ser uma esfera, isso aqui dentro, né? Vai ser uma esfera. Então, assim, nesse caso aqui, nesse primeiro caso, vamos chamar de caso 1. Então, no caso 1, a gente vai ter que a integral de superfície, né? Vai ser uma integral de superfície, né? Vamos escrever certo? Vai ser uma integral dupla, né? De superfície fechada aqui, sobre essa superfície aqui, tá? Vai ser, né, o d ômega, que a gente definiu aqui, é ds escalar r, né? Então vai ser a integral disso. Mas pensa comigo, o que vai dar isso, né? Vamos lembrar aqui a definição de ângulo sólido. Então vamos olhar para essa equação aqui, olha só. A gente tem que o ângulo sólido, né, ele é a constante de proporcionalidade entre a área da superfície e o raio, né? Pô, mas vamos pensar aqui, qual que vai ser o raio da superfície esférica que vai descrever essa soma, né? Então, se a gente somar todos os infinitésimos aqui, nesses cones, né, que vai ter aqui. Então, vai ter uns cones infinitésimos aqui. Se a gente somar todos esses cones, o que vai dar? Bom, é como se a gente estivesse somando aqui pedaços da circunferência, né? Dessa esfera de raio unitário, né? Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é calcular a área de uma esfera unitária, né? Que vai ser 4π, né? Então a gente tem um valor bem interessante aqui, né? Até deixar ele pintadinho. E esse valor é um valor muito importante, né? Bom, agora vamos ver esse segundo caso aqui, né? Bom, nesse segundo caso aqui, a gente vai ter exatamente o mesmo argumento que a gente tinha antes, né? Não vou nem desenhar porque é exatamente a mesma coisa, né? Você vai ter um ds aqui perpendicular a essa superfície, né? E você vai ter um vetor radial que não vai mudar, né? Ele vai estar sempre apontando na direção radial. Para cá ele vai estar aqui assim, e para cá ele vai continuar estando assim. E aqui o ds vai estar o oposto, né? E quando você fizer toda essa soma, isso tudo vai se cancelar, e você vai ter que a integral de d ômega, não, uma integral de superfície aqui, né? Seria uma integral dupla, né? Vamos escrever certo também. Uma integral dupla, né? Desse d ômega vai ser zero nesse caso. Então a gente tem um resultado muito importante aqui, né? A gente tem que a integral, né, sobre uma superfície fechada, né? Então a gente vai ter que a integral sobre uma superfície fechada desse ângulo sólido, né, vai ter dois valores. Então ele vai ser 4π se o ponto O estiver dentro de S, né? Se o ponto O estiver dentro de S, e 0 se o ponto O estiver fora de S, né? Fora de S. Então a gente tem agora um valor para essa integral aqui, né? É 4π ou 0, né? Dependendo do jeito que a gente vai analisar. Então vamos voltar aqui para a equação do fluxo do campo elétrico e vamos finalmente terminar e deduzir a lei de Gauss, né? Então, o fluxo do campo elétrico, que vai ser a integral de superfície,
eu vou fazer uma restrição que eu não fiz antes. Essa superfície precisa ser fechada. Se a superfície for aberta, a lei de Gauss não vale, tá? Porque a gente não vai poder falar nada sobre esse ângulo sólido. Daí a gente teria que analisar caso por caso, né? Então vamos deixar isso bem claro. Na lei de Gauss a gente está falando de uma superfície fechada, tá bom? Então a gente vai ter o campo elétrico escalar com um elemento de área aqui, né? ds, que vai ser igual, né? Olhando na equação ali de cima, vai ser esse valor, né? Eu vou até deixar aqui bem marcado, ó, carga pontual, tá? É o fluxo devido a uma carga pontual, tá? Só para a gente lembrar e não esquecer disso, tá? Então vai ser o valor da carga, daí 4π ε0 integral dupla sobre essa superfície do ângulo sólido, né? E isso aqui vai assumir dois valores. Então, quando o ponto estiver dentro da superfície, ou seja, quando a gente estiver observando de dentro da superfície, né, isso vai assumir o valor de 4π. Então, a gente vai ter, isso aqui vai virar 4π, né? Isso aqui vai virar 4π. E daí vai cancelar com esse 4π aqui. Esse 4π vai cancelar com esse 4π. E vai ficar simplesmente Q sobre ε0. Né? E no outro caso, quando isso aqui for zero, vai cancelar tudo, né? E isso aqui vai ser simplesmente zero. Bom, então a gente pode denunciar finalmente a lei de Gauss, né? Então a lei de Gauss nos diz que o fluxo do campo elétrico sobre uma superfície fechada vai ser sempre igual à carga contida nele. A carga contida nele dividido por ε0. Você vai perceber que o ponto O que a gente estava considerando é o ponto onde está a carga pontual. Então, se a carga pontual estivesse aqui, gerando esse campo elétrico, ela estaria fora da superfície, portanto, o fluxo dentro dessa superfície seria zero, né? Se você calculasse aqui a componente do campo aqui na superfície, né, e fizesse um produto escalar com a normal aqui, e somasse com o do outro lado, você ia ter zero, né? Se você somasse tudo isso, fizesse a integral. Agora, se a carga está dentro da sua superfície, você vai ter só contribuições positivas, né? Porque o vetor radial vai estar só para fora aqui, né? E o campo elétrico também vai estar para fora, né? Ou para dentro, depende do valor da carga, mas deu para entender, né? Eles vão estar paralelos e você só vai ter um sinal, ou vai ser negativo ou vai ser só positivo, né? Não vai ter uma mistura aqui disso, né? Então não tem como cancelar, não tem como virar zero. E a gente deduziu que o valor desse fluxo é exatamente o valor da carga dentro, então, dividido por ε0. Então é a carga dentro de S. Bom, e vamos demonstrar que isso vale para qualquer distribuição de carga, né? Então vamos pegar aqui uma distribuição de carga qualquer, né? Uma distribuição que pode ser bidimensional, pode ser tridimensional, né? Vamos pensar numa tridimensional. Vamos pegar um elemento de carga dela aqui, né? Então, um elementinho de carga aqui, né? dq. E o campo devido a esse elemento de carga é igual ao campo de uma carga pontual com o valor dq, né? Bom, se a gente tiver uma superfície aqui, uma superfície fechada aqui, né? A gente sabe que o fluxo sobre essa superfície aqui, né, devido a essa carga, né, devido a um campo, né, gerado por essa carga aqui, vai ser um campo radial e tal, um campo gerado por esse elemento de carga vai ser o seguinte, o fluxo sobre essa superfície S, né, devido a essa carga dq, vai ser igual a dq sobre ε0, né, usando a lei de Gauss, né. Então vamos chamar esse fluxo de um fluxo infinitesimal, né, porque ele é devido a uma carga infinitesimal. Então o que a gente está fazendo aqui é pegar o campo devido a essa carga, não, o campo é I, e a gente está fazendo um produto escalar com um elemento de superfície aqui, né, desse objeto. E isso está dando dq sobre ε0. Bom, vamos fazer uma mudança aqui, vamos chamar de ΔQi, tá? Ainda não vamos tomar o limite, não, mas daqui a pouco a gente vai tomar um limite quando ΔQi tende a zero, tá? Então vamos somar dos dois lados, né? Vamos fazer uma soma, né, disso aqui e tomar o limite quando ΔQi tende a zero, né? Então a gente vai fazer uma soma de todos os fluxos aqui e fazer ΔQi tender a zero, ou seja, vai virar uma carga pontual mesmo, né? E né, a gente estava fazendo isso aqui por aproximação, né? Era ΔQi uma carga muito pequena, então era uma aproximação, não era exatamente pontual. Mas quando a gente tomar o limite, isso aqui vai ser exatamente uma carga pontual. Então a soma vai ser a soma de EI, né? Escalar ds.
né? Então a gente vai ter aqui uma soma dos fluxos, né? E uma soma das cargas, ΔQi. Então vamos realizar essa soma e tomar o limite quando ΔQi tende a zero. Isso aqui vai virar para a gente uma lei de Gauss generalizada, né? Que é a lei de Gauss no formato mais geral dela, do campo elétrico, né? Total, né? Porque a gente vai fazer essa soma, a gente vai ter o campo elétrico total, escalar com o elemento de área, vai dar a integral, né? A gente vai ter uma integral aqui de volume, né? Porque a gente vai calcular a carga em todo o volume, né? A gente vai tomar essa soma, somar as cargas e elas estão distribuídas num volume. Então a gente vai ter uma integral de dq dividido sobre ε0. Então a gente chega a essa equação final, que é a equação mais geral que tem, né? Então a integral sobre uma superfície, aqui eu acabei esquecendo de colocar, integral sobre uma superfície S fechada vai ser igual a carga dentro dessa superfície dividido sobre ε0. Então isso aqui é a carga total. Então isso daqui é a carga total dentro de S, né? Dá para colocar um QS aqui, né? Para simbolizar isso. Bom, e se você quiser essa lei numa forma diferencial, é só você usar o teorema de Gauss, né? Eu não vou provar aqui o teorema de Gauss, mas eu vou usar ele para mostrar para vocês, né? Então o teorema de Gauss diz que uma integral de superfície sobre uma superfície fechada, né? Escalar ds é igual a uma integral de volume do divergente desse campo, né? Uma integral de volume do divergente desse campo. É isso mesmo, né? Então esse é o teorema de Gauss, né? Vamos escrever aqui teorema de Gauss, ou teorema da divergência, né? Então você pode usar ele aqui. Você pode ver que aqui a gente tem EDS, né? A gente pode usar diretamente. Então a gente vai ter daqui, vamos usar um preto aqui, ó, a integral de EDS, né? Isso aqui vai ser sobre o quê? Ó, essa superfície, então a gente tem um volume, né? Então essa superfície aqui, então a gente tem uma superfície assim, né? Superfície tridimensional. Então a gente tem uma superfície S que, como a superfície é fechada, ela tem um volume V. Então você transforma uma integral de superfície numa integral de volume sobre esse volume V. Então a gente substitui aqui, vai ficar a integral tripla, né, do divergente do campo elétrico integrada no volume, vai ser igual a carga, que é nada mais é do que a integral de volume da densidade de carga, né, integrada no volume, dividido por ε0. Então a gente vê que essas integrais são sobre o mesmo volume, né? Essas integrais são ambas sobre o mesmo volume, né? Porque a gente, pelo jeito que o teorema de Gauss foi construído, né? A gente está falando dessa superfície e a carga dentro da superfície. Então é o mesmo volume. Então se a integral é sobre o mesmo volume e ela é igual para esses dois, então quer dizer que os integrandos, né? Ρ sobre ε0 aqui nesse caso, Ρ sobre ε0 e divergente de E são valores iguais, né? Então a gente chega à lei de Gauss numa versão diferencial, né? Que é o divergente do campo elétrico é igual à densidade de carga dividido por ε0. Então essa é a lei de Gauss na forma diferencial, que elas são equivalentes, mas não são iguais. Então é uma lei muito bonita, né? A lei de Gauss, ela tem, principalmente no formato integral, ela tem aplicações que você pode usar ela para calcular o campo elétrico de uma forma muito rápida, muito simples, né? De superfícies bem simétricas. Então, por exemplo, o campo de uma esfera carregada, né? Por exemplo, você quer calcular o campo de uma esfera carregada, você pode usar a lei de Gauss para calcular rapidamente isso, né? Então você pode aplicar argumentos de simetria aqui, né? E calcular o campo rapidamente. Aqui quem já usou essa lei para fazer esse cálculo sabe que é muito mais rápido do que você fazer aquela integral lá da lei de Coulomb, do princípio da superposição. Então essa lei tem muita aplicação, além de ter esse valor qualitativo, né? Se você sabe que dentro de uma superfície não tem carga, então o campo lá dentro tem que ser zero também, né? E é por isso que, por exemplo, dentro de um condutor, né? Se você tem um condutor aqui, uma esfera oca, por exemplo,
o campo dentro dela é zero, né? Se você tiver carga aqui, porque se você fizer uma superfície aqui, você vê que dentro dessa superfície não tem carga e, portanto, o campo dentro dessa superfície imaginária aqui tem que ser zero, né? Então, a gente pode deduzir muita coisa da lei de Gauss. É uma lei muito bonita, mas eu não vou mostrar aplicações aqui, só vim mostrar a dedução mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigado para quem assistiu e é isso. Valeu, é nóis.